Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula de Educação Física. Hoje, quarta-feira, dia 15 de abril. Bom, nós vamos dar sequência ao que estudamos até então, né? Falamos sobre atividade física, falamos sobre o alongamento e hoje nós vamos falar sobre a importância do aquecimento antes da atividade física, tá bom? No finalzinho dessa aula teórica, nós teremos também uma prática de aquecimento e eu gostaria que vocês realizassem também essa aula prática. O objetivo dessa aula é que vocês consigam entender qual a importância do aquecimento, né? O aquecimento ele é tão importante quanto o exercício. Nós vamos ver nessa videoaula que o aquecimento ele é responsável por preparar o nosso corpo para qualquer prática de atividade física, seja ela dança, seja ela em um futebol, vôlei, um tênis. Então, qualquer prática, corrida, a caminhada, para qualquer prática de atividade física, é importantíssimo que antes de tudo a gente venha aquecer o nosso corpo, aquecer os músculos e preparar todo o nosso corpo e organismo para a prática de atividade física. Bom, antes de iniciarmos a aula, nós vamos ver um versículo, né, da palavra de Deus. Esse versículo está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. E fala assim, ó: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém? O Senhor tem cuidado de nós, mesmo nesse momento, Ele não deixou de cuidar. Devemos continuar aí perseverantes, tendo esperança que esse momento irá passar e que tudo vai correr bem, né? Vamos depositar no Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia, porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para todos sempre sobre as nossas vidas. Então nós devemos descansar no nosso Deus, amém? Que você fique com essa palavra para sua meditação durante a semana e que Deus venha falar ao seu coração, amém? Bom, nós vamos então falar sobre o aquecimento, né? O que é o aquecimento? Antes de mais nada, devemos entender o que significa o aquecimento. Quando a gente fala em aquecimento, é claro que ele está sendo voltado ao desporto, né? Seria voltado à atividade física. Então, nós vamos ler nesse momento o que é o aquecimento. O aquecimento é a primeira parte da atividade física e visa preparar o indivíduo tanto de maneira física, fisiológica e também psicológica para o exercício, visando prevenir lesões e criando as alterações necessárias no organismo para que possa suportar um treinamento, uma competição ou mesmo uma atividade destinada ao lazer. Ao aquecer-se, através de uma atividade como pular corda, caminhar na esteira ou pedalar uma bicicleta ergométrica, o indivíduo promove o aumento da temperatura corporal, fator importante antes do início da atividade física propriamente dita. Bom, então nós vamos falar um pouco sobre o que acontece no organismo, né, com o aquecimento. O que causa o aquecimento no nosso organismo, no nosso corpo? Bom, um dos principais fatores, né, que acontece no nosso organismo é o aumento da temperatura corporal, mas não para somente por aí, tá bom? Segundo um estudo realizado, por exemplo, na Universidade lá de Nevada, realizar o alongamento estático antes da prática de exercício não é o mais indicado, né? A gente viu que o alongamento tem alguns estudiosos, né, que defendem que previne lesões, que é importante realizar antes, outros falam que em alguns momentos é importante realizar no final da atividade, justamente para relaxar. E nós falamos sobre isso, né, os benefícios do alongamento, que traz relaxamento, trabalha a flexibilidade. E já o aquecimento não, o aquecimento ele é primordial para o início de qualquer atividade física. Então, segundo esse estudo que foi realizado sobre o alongamento, né, o alongamento estático, ele não deve ser
não é indicado, né, em todo início de atividade física, uma vez que ele gera uma resposta neuromuscular que é inibidora, né, que reduz a força muscular em até 30%, até meia hora após ser realizado, ou seja, por diminuir a resistência das fibras musculares, os alongamentos podem até mesmo ser nocivos, em caso de treinamento de força, por exemplo, né? E isso a gente fala, mas é para treinamentos de academia, tá bom? De musculação. Por isso, ao se preparar para as atividades físicas, é preferível que a gente realize o aquecimento ou o alongamento dinâmico, né? Então, por isso que durante as nossas atividades escolares, a gente sempre faz também alongamento, a gente faz alguns alongamentos, né, dinâmicos, fazendo também alongamentos estáticos, mas é primordial o aquecimento, né? Nós vemos a importância do aquecimento para preparar o corpo para a atividade. Os principais objetivos fisiológicos do aquecimento geral são de ter um aumento da temperatura corporal, da temperatura da musculatura, né, e a preparação do sistema cardiovascular e pulmonar para atividade e desempenho. Nós, bom, na verdade, a temperatura ela deverá ser elevada para que venha atingir, né, uma temperatura ideal para as reações fisiológicas que vão acontecer dentro do nosso corpo. Elas acontecem justamente por causa dessa elevação da temperatura. Né? No lado preventivo, por exemplo, o aumento da temperatura, ele resulta em uma redução da resistência elástica e da resistência também do atleta. A musculatura, os ligamentos e os tendões tornam-se mais elásticos, tornando-se menos suscetíveis às lesões ou rupturas. Há também as modificações nas articulações, que é muito importante a gente falar. Existe uma série de mecanismos que acontece quando a gente aquece, né? A gente faz com que as nossas articulações elas sejam lubrificadas. Né? Essa lubrificação ela acontece através de um líquido que se chama líquido sinovial, né? O líquido que fica dentro das articulações, mais para frente a gente vai ver, e esse líquido ele ajuda principalmente para evitar aí as lesões, o atrito, né, dessas articulações e evita aí rupturas também. Bom, nós vamos falar sobre os benefícios do aquecimento, tá? Os benefícios do aquecimento é o aumento do metabolismo, ele aumenta o fluxo sanguíneo também, né, local, aumento da oxigenação dos músculos, aumento da velocidade de transmissão dos impulsos nervosos, diminuição do tempo de relaxamento muscular após a contração, aumento da velocidade e da força de contração muscular, melhora da coordenação, né, coordenação motora, aumento da capacidade das articulações de suportar cargas, né? Então, esses são aí alguns benefícios, né, que o alongamento, o aquecimento provoca, né, no nosso corpo. Bom, com relação às articulações, né, por exemplo, o aumento da temperatura corporal ele facilita a circulação do fluido sinovial. Esse fluido, como eu havia falado, ele é responsável por hidratar as articulações, né, prevenindo aí os atritos. É como se você ficasse melhor, se você lubrificasse melhor os seus joelhos, os tornozelos, o quadril, aumentando também a amplitude do movimento. Bom, com relação ao coração, o sistema cardíaco é outro que agradece pelo aquecimento, né? Afinal, é para que mais sangue chegue aos músculos, né? O coração precisará trabalhar mais, aquecendo. Ele subirá esse ritmo de maneira mais gradual e confortável. Outra alteração importante é a dilatação dos vasos sanguíneos dos músculos ativos, privilegiando sua irrigação. Então, o coração é um importante músculo também que é ativado com o aquecimento, né? A gente prepara o sistema cardiovascular, cardiorrespiratório, né? Para que a gente venha realmente à prática em si da atividade física. E essa preparação antes,
ela garante um condicionamento físico melhor, né, para a prática que a gente irá realizar. Além de fazer com que essa prática também se torne mais segura, né? Outra função do aquecimento, por exemplo, é que ele conecta o sistema nervoso central a grupos musculares específicos, né, que serão usados na atividade física. Substâncias neurotransmissoras responsáveis pelos impulsos comandam esses músculos, são liberados e começam a servir. Aquecer é um exercício educativo, né? De corrida, por exemplo, facilita a conversa entre o cérebro e os músculos mais usados na atividade física. Bom, a gente falou então sobre a importância, né, do aquecimento. Aqui, como eu havia falado, que a gente ia falar no slide da frente, nós temos a parte do músculo, né, como vocês podem ver. Aqui é uma articulação, né? Esse desenho ele é uma articulação. Então, essa parte azul é o líquido sinovial. Então, esse líquido ele é estimulado, né? E ele causa uma lubrificação para que não haja atrito entre essas articulações e nem sequer uma ruptura, né? E nós temos então a cápsula articular, né? Esse líquido fica lá dentro. E nós temos a cartilagem, né? Que é essa parte branca que vocês estão vendo no desenho. Bom, a importância do aquecimento. Ao iniciarmos o exercício, nosso corpo passa por uma transição de maior atividade metabólica, né? O aquecimento, ele também aumenta o metabolismo, não somente a temperatura, né? Ele eleva também o metabolismo, eleva aí a nossa frequência cardíaca, né? A nossa capacidade de respirar também, ela começa a ficar maior. Bom, com o objetivo de proporcionar ao músculo condições para produzir mais energia e adequar essa energia produzida à exigência do exercício. Com isso, devemos elevar a temperatura corporal, pois atingir a temperatura ideal, as reações fisiológicas importantes para o desempenho motor ocorrem nas proporções adequadas para aquela determinada atividade. Bom, nós vamos falar então sobre os 3 tipos de aquecimento. Eu vou citar 3, porém, nós vamos somente adentrar em 2, tá? Então, são 3 tipos de aquecimento, né? Tem o aquecimento geral, que ele deve possibilitar um funcionamento ativo do organismo como um todo. Bom, o aquecimento geral, gente, ele tem como objetivo elevar a frequência cardíaca, a circulação sanguínea, lubrificar as articulações, tecidos, ativar o sistema neuromuscular, fazendo seu corpo entender que você irá exigi-lo de maneira diferente. E o aquecimento geral seria como, por exemplo, a gente pular corda, fazer esteira, ou uma leve caminhada, né, ou a bicicleta ergométrica. Então, esse seria o aquecimento geral, tá bom? E temos também o aquecimento específico. Né? Ele utiliza exercícios específicos para uma determinada modalidade. Bom, o aquecimento específico, ele serve para preparar os movimentos próprios da atividade que será praticada, como caminhar, elevar os joelhos e calcanhares, antes de começar a correr, por exemplo, usar cargas reduzidas nos exercícios com pesos, né? Então, diminui a carga aí. Por exemplo, se eu uso aí um halter de 3 quilos, né? Eu vou fazer um aquecimento aí com um peso talvez de 2, né? Ou de 1. Então, ele reduz nos exercícios com pesos nas primeiras repetições, né? Então, depois aumentando, gradativo. Realizar o gesto motor sem objeto, no esporte específico, né? Então, por exemplo, o aquecimento específico para a bola, né? Nós temos aí aquecimento específico, por exemplo, para jogadores de futebol, para quem faz tênis, né? Tênis de quadra, ou ping-pong, ou tênis de mesa, e os halteres também. Então, são aquecimentos mais específicos. Então, eu vou trabalhar uma musculatura ali específica, né, para aquela atividade que eu irei realizar, tá bom?
Então, o aquecimento específico, ele sempre deve ser feito depois do aquecimento geral, tá bom? É importante, porque aí eu já fiz um preparo antes daquela musculatura, para que depois eu venha especificar ainda mais, intensificar ainda mais um trabalho de aquecimento naquela região, tá bom? Bom, nós temos também o aquecimento passivo, nós não vamos entrar nele, né? Ele fala sobre ele aumenta a temperatura corporal através de alguns meios externos, né? Como por exemplo massagem, banhos de vapor, duchas quentes. Nós não vamos adentrar então nesse aquecimento passivo, tá bom? Fatores que influenciam o aquecimento. Então, são fatores que influenciam o aquecimento. São a idade, né? Quanto mais velha é a pessoa, mais idosa, mais cuidadoso e gradual o aquecimento deve ser, portanto, mais longo, né? Então, deve ser um aquecimento feito com mais cuidado, com mais atenção, né? Devido a ser aí, talvez um público que tenha problemas maiores nas articulações, por exemplo, né? Pessoas que já têm problema também cardiovascular, então tem que ser um aquecimento mais leve, mais moderado, né? Condicionamento físico, né? É um dos fatores que influencia o aquecimento. Quanto mais treinada a pessoa é, mais intenso deve ser o seu aquecimento, né? Ou seja, quanto mais atleta a pessoa é, o preparo físico, o condicionamento físico dela vai ser melhor, com isso o aquecimento e o exercício em si será também mais intenso, né? Nunca faça atividades com as que você não está acostumado. Então, como eu havia falado na aula sobre atividade física, o ganho ele é gradativo, né? Assim também como a dificuldade na execução dos exercícios, de exercícios mais complexos, são usados gradativamente, né? A gente não pode, por exemplo, passar um exercício complexo para quem é iniciante, tá bom? Modalidade esportiva deve ser realizada de acordo com a modalidade praticada, aquecimento específico para determinada região, né? Então, como eu havia falado, nós vamos fazer um aquecimento para jogadores de futebol. Nós vamos treinar também, vamos aquecer antes do treinamento em si, nós vamos aquecer aí os membros inferiores, né? É importantíssimo trabalhar aí muito com os membros inferiores, aquecer bastante essa região, porque é uma região muito exigida na hora de se jogar bola, né? Na hora de aprender aí os fundamentos, as táticas e por aí vai. Bom, a temperatura ambiente, em dias quentes, o aquecimento pode ser reduzido e em dias frios, o tempo de aquecimento deve ser alongado, né? Por quê? Porque em dias quentes a temperatura do meu corpo, ela também muda, né? E em dias frios também fica mais baixa, então eu tenho uma maior dificuldade de elevar essa temperatura. Então, por isso que tem que haver aí uma redução, né? Quando no caso está muito quente, uma redução desse aquecimento, o tempo, né? E nos dias que estiverem muito frio, a gente tem que fazer, talvez, intensificar um pouco mais a prática da atividade física. Bom, vamos falar do momento do aquecimento, né? A gente pode aquecer aí de 5 a 10 minutos, isso depende muito, né, do objetivo desse aquecimento. Pode ser prolongado um pouco mais? Pode ser prolongado também, tá? Isso depende muito da pessoa que vai realizar o aquecimento, para quais fins ela está aquecendo o seu corpo, então isso é muito relativo. Porém, para quem está aí iniciando, né, a gente faz uns aquecimentos de 5 a 10 minutos, por exemplo, tá bom? Então, o intervalo ideal entre o final do aquecimento e o início da atividade é também de 5 a 10 minutos. Por quê? Eu não posso demorar muito tempo para eu dou aquecimento e depois nós vamos para a atividade. Eu não posso demorar muito, por quê? Porque senão o meu corpo vai também diminuindo a temperatura, então tem que dar uma pausa assim de descanso, é interessante, para que se inicie a atividade em si. Porém, eu não posso prolongar esse tempo de descanso, tá bom? Até porque o corpo está sendo preparado para a prática de atividade física, né? Ele foi aquecido,
ele teve um aumento do metabolismo, ele teve um aumento do fluxo sanguíneo, e é justamente para preparar para a aula prática, tá bom? Então, o efeito do aquecimento perdura, né, de 20 a 30 minutos. Após 45 minutos, a temperatura corporal já retomou sua temperatura de repouso. Então, depois do que eu faço aí o aquecimento, depois que eu realizei o aquecimento, ele pode perdurar aí de 20 a 30 minutos, tá bom? Isso também depende muito da intensidade que foi realizado esse aquecimento, tá bom? Bom, nós vamos então para a parte da conclusão, né, sobre o aquecimento. Qualquer pessoa que faça uma atividade física, que pratique um esporte ou algum tipo de treinamento, deve fazer rotineiramente um aquecimento de acordo com o seu organismo, sua idade e sua atividade. Lembrando também das probabilidades que a baixa temperatura do corpo pode causar, como lesões no músculo, no tecido conjuntivo, tendões e etc. Dependendo do tipo de atividade física, fazer o aquecimento seguido de alongamento. Isso também varia muito, tá bom? Tem pessoas que fazem, por exemplo, o aquecimento junto com os alongamentos dinâmicos, que são aqueles alongamentos que a gente fica em movimento. Os estáticos são aqueles que a gente fica parado, né? Realizando o alongamento. E eu posso concluir que nunca devemos praticar qualquer atividade física sem um aquecimento prévio, pois para um bom desempenho no esporte ou em qualquer outra atividade física é necessário o aquecimento. Não existe atividade física sem o aquecimento. O aquecimento é primordial ao atleta ou à pessoa que pratica uma atividade física. Bom? Bom, então nós falamos aí, concluímos, né, sobre os benefícios do aquecimento, como ele é importante e ele é primordial para a prática de atividade física. Antes da prática de atividade física, ele deve ser realizado, né? Nós vimos que a velocidade do metabolismo aumenta em função da temperatura. 13% para cada grau de temperatura, né? Essa elevação acontece. O aumento da irrigação dos tecidos garante um melhor suprimento de oxigênio e substratos ao tecido. Quando o metabolismo está alto, as reações químicas ficam mais rápidas e mais eficientes também. No lado preventivo, né, o aumento da temperatura também resulta em uma redução da resistência elástica, da resistência do atrito. Então, a gente viu aí que é ativado um líquido, né, que chama líquido sinovial, né, ele ajuda então a lubrificar as articulações, prevenindo aí as lesões. E é como se o aquecimento, ele é como se ele avisasse com antecedência que os seus músculos, as suas articulações, cérebro, coração, pulmões e outros órgãos envolvidos na atividade física, eles serão submetidos a um esforço intenso, permitindo que o organismo se prepare e reúna as melhores condições para corresponder a este estímulo. Então, isso é o aquecimento, é isso que ele provoca no nosso corpo. Por isso ele é tão importante quanto a prática em si, tá bom? Se eu não preparo meu corpo antes, eu posso causar aí, ao invés de benefícios, eu posso causar malefícios ao meu corpo. Então, por isso que ele é primordial antes da prática esportiva, tá bom? Bom, o próximo momento agora vocês vão realizar aí a aula prática, tá bom? Eu fiz uma escada de agilidade, como fita mesmo, e vocês realizem então os movimentos propostos nessa aula, tá bom? Em seguida, então, já vai rodar o vídeo. Aí, galera, essa é a escada de agilidade, tá bom? Fiz com durex azul, tá vendo? Passei nas laterais, aproveitei a marcação aí da cerâmica, né, pra colocar. E aí a gente vai fazer uma brincadeirinha que vai ser um aquecimento mesmo em cima dela, tá bom?
Já já eu já vou mostrar o vídeo aí como que ficou, tá? Brincadeira. Aí, galera, essa é a escada de agilidade, tá bom? Pode ir. Aí. Agora a gente vai fazer de ladinho, tá bom? Entra, sai, entra, sai, entra, sai. Ó. Beleza? Vou trocar. Vamos pular com um pezinho direito, aberto, do lado de fora. Um pezinho esquerdo, aberto do lado de fora, tá bom? Vai ficar assim, ó. Tranquilo? Beleza? Minha pausa. Bom, aqui também é uma proposta para vocês realizarem, né? Pular corda por 2 a 3 minutos. Eu coloquei os benefícios, né? De pular corda. Isso para quem tem, né? A corda. Para quem não tem, pode realizar o polichinelo, tá bom? Então, coloquei também 30 segundos aí de polichinelo. Agora, se você tiver, claro, a corda, né? Você pode realizar aí o exercício da corda, né? De pular de 2 a 3 minutos. E também polichinelo, tá bom? É uma proposta de aquecimento, né, para vocês realizarem em casa, prático, e aí vocês vejam a possibilidade aí de realizarem essa aula para vocês, tá bom? Bom, um forte abraço e até a próxima aula. Que Jesus abençoe a todos, fiquem em paz, que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Estou com muita saudade, não vejo a hora de nós voltarmos aí à nossa rotina. Aguardo ansiosa e pedindo a Deus para que Ele direcione todas as coisas em nossas vidas, em nome de Jesus. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus.